Olá, turma. Vamos dar início aí à nossa aula 4, né, de Fundamentos de Enfermagem 2, onde nós vamos iniciar falando sobre as vias de administração, ok? A via intramuscular, né, a famosa IM. Nós precisamos saber a nomenclatura e as siglas? Sim, isso tem que gravar. Também seria muito importante deixar isso notificado lá na caderneta de anotação, ok? É a administração direta de medicamento na massa muscular, né? Habitualmente são escolhidas algumas vias. Então, eu preciso entender que a via intramuscular é a administração direto na massa ou na musculatura, né? E quais são as vias que são escolhidas? Deltoide, vastolateral, reto femoral, ventoglútea e dorsoglútea. Todas essas vias foram apresentadas na semana anterior, tá? Só que hoje nós vamos aprofundar conhecimento. O músculo ele é estriado e dotado de alta vascularização, o que vai facilitar a absorção desse medicamento. Vamos entender que toda vez que você faz um depósito de medicamento nessa musculatura, ele vai ser depositado para ser absorvido, ok? Opa, foi. E pouco inervado. Você só vai ter essa segurança de pouca inervação se você fizer a inserção, se você fizer a escolha adequada de acordo com tudo que foi ensinado até agora, né? Existe uma angulação correta, existe um local correto para poder fazer a administração desse medicamento, tá bom? Então, precisa observar a regrinha direitinho para que não haja nenhum tipo de erro, tá? Estas duas características permitem facilmente a absorção medicamentosa. Então, quais são as duas características? Alta vascularização e pouca inervação. Se eu faço a opção medicamentosa, se eu faço a escolha medicamentosa, se eu faço a medicação com a escolha certa, a inserção correta, eu vou ter um resultado benéfico, né? Eu vou ter um resultado positivo na minha administração medicamentosa, ok? E essas duas vão facilitar, né? Quem são as duas? Alta vascularização e pouca inervação. E sendo pouco inervada, eu tenho menos sensibilidade. Então, elas vão fazer o quê? Vão facilitar esse meu trabalho, por conta da absorção medicamentosa e a possibilidade de administração menos dolorosa. Se eu tenho pouca inervação, quanto menos inervação tem no local, menos dor vai se sentir, né? Muitas das vezes a dor ela está associada à inserção da agulha na musculatura versus a introdução ou o depósito do medicamento nessa região intramuscular. E não porque pegou um nervo, quando você, né, não se deve nunca pegar um nervo. Isso daí a gente precisa utilizar, daqui a pouquinho eu vou mostrar exatamente as posições, eu vou falar novamente, e precisa ter isso tudo em mente, porque se eu centralizo, se eu observo o quadrante, existe uma regra correta para não sair fora da posição exata da injeção muscular, né? Dessa introdução, desse injetável na musculatura, tá? E outra coisa que não se pode esquecer, que também foi falado na aula passada, é que não se deve ultrapassar 10 ml, né? Sendo a maioria das vezes entre 1 e 5 ml. Então, toda vez que o médico passa o medicamento, ele vai obedecer essa regra, né? Da introdução do medicamento até no máximo de 5 ml. Quando ele passar uma medicação que ultrapassa o valor de 5 ml, eu preciso fazer aquela divisão de musculatura, ok? E aí, novamente, essa figurinha. Ó, observe que na região do deltoide, eu preciso centralizar e fazer a administração de medicamento ou fazer a inserção da agulha exatamente no meio do músculo deltoide. Então, para isso, eu preciso compreender onde está essa musculatura deltoidiana. Né? Então, eu preciso reconhecer. Na aula passada eu pedi para vocês reconhecerem a musculatura, para vocês observarem essas angulações e esses locais de inserção, para facilitar a aula de hoje, ok? Na região muscular dorsoglútea, eu vou utilizar o quadrante
quadrante superior esquerdo, centralizo e administro. Porque se você observar na figura no lado esquerdo, você vai observar que tem as cristas ilíacas. Então, se eu não utilizo essa regrinha de quadrante, eu vou acabar fazendo ou pegar uma inervação ou acabar fazendo uma contusão óssea, onde eu posso fazer a quebra dessa agulha. Isso é muito sério, tá? Mesma coisa acontece na região ventroglútea, onde eu preciso posicionar a mão de forma adequada. E o músculo da face anterior lateral da coxa, ele nos traz uma segurança maior, né? Porque é um músculo ele tem uma capacidade muscular boa e tá ali bem vascularizado e longe de inervações, tá? Mas mesmo assim, eu preciso seguir a regrinha. Combinado? Preparações intramusculares, elas podem ser, falamos semana passada, aquosas e oleosas e suspensões, né? Aquosas oleosas são soluções com viscosidades, tá? E a característica dela pode ser levada em conta, né? Uma vez que a tolerância do local e a velocidade de absorção desse fármaco, desse medicamento, são favorecidas pela fluidez da sua preparação. Por quê? Porque elas são diluídas, né? E se tornam um medicamento mais fluido, tá? Agora, as suspensões, a absorção, ela processa-se mais lentamente, conseguindo-se sob esta forma verdadeiros injetáveis de ações prolongadas. Então, se a absorção dela é mais lentamente, a gente vai encontrar a apresentação como suspensões. Qual é o material que eu devo separar para fazer essa administração medicamentosa? Primeiro, são iguais o da endovenosa, que é o que estudamos na aula passada, né? Porém, eu não vou colocar o garrote, tá? Porque eu não vou garrotear nada, vai inserir direto na musculatura. Então, não preciso de garrote. E eu não vou pegar eu não vou pegar scalp, nem muito menos gelco, né? Eu vou utilizar agulhas. Quais são essas agulhas, professora? Nunca esqueça. 25x7, 25x8 ou 30x7, 30x8, ok? São as agulhas que são utilizadas para injetáveis intramusculares, tá? Como já foi bem explicado na aula anterior. E o procedimento de enfermagem? Isso daí nós precisamos entender que o procedimento ele vai ser igual em todas as inserções, em todas as localizações musculares, ou de acordo com o tipo de via, tá? Mas nós vamos modificar a angulação e a numeração das agulhas, tá? Então, ó, sempre lavar as mãos antes e após qualquer procedimento. Então, nós começamos por lavar as mãos. Segundo, calçar as luvas. Aí você observa que na maior parte das vezes de vacinas e introdução de intramusculares, você observa profissionais fazendo medicação sem calçar luvas, mas a orientação é essa, ok? Orientar o cliente para manter uma posição que auxilie o relaxamento do músculo onde seja feita a injeção. Então, muitas das vezes, para orientar o cliente, é muito bom a gente pedir para o cliente relaxar a musculatura. Isso não é fácil, porque ele está tenso. Muitas das vezes por medo, né? Insegurança. O que você pode fazer? Pedir nele para poder flexionar a perna. Nisso que flexiona a perna, você garante o relaxamento da musculatura da região glútea, ok? Asepsia da área onde vai ser feita a injeção. Sempre preciso fazer a antisepsia desta área, ok? Aspirar a medicação para a seringa seguindo as instruções corretas. Vai ter diluição? Não vai ter diluição? Quais são as instruções? Eu preciso da agulha 40x12 para aspirar? Então, essas são as orientações, tá? Introduzir a agulha no local programado para aquele tipo de injetável, mantendo o músculo com firmeza e, como é uma introdução de medicamento intramuscular, a sua angulação vai ser a 90 graus. Aspire o conteúdo antes de administrar o medicamento. Por que eu preciso ter essa segurança? Nós já falamos que é altamente vascularizado e pouco inervado. Então, eu preciso aspirar. Primeiro, eu tenho que fazer o posicionamento de quadrante superior esquerdo, né? Ou superior posterior.
Então, eu vou centralizar no quadrante superior posterior. Beleza, isso vai me garantir que eu não pego nem inervação e nem vascularização. Mas eu preciso aspirar ou puxar um pouquinho, né? Fazer uma traçãozinha para observar se vai ter o retorno de sangue. Porque se tem um retorno sanguíneo, eu vou ter pego um vaso, então não posso administrar medicamento, porque ele sai de intramuscular para endovenoso. Se eu alcancei um vaso, eu vou fazer a administração. Eu faço a inserção intramuscular, mas vou estar administrando direto no vaso. Então, eu preciso aspirar um pouquinho, fazer essa atração, tá? Antes de administrar o medicamento para ver se não vai retornar sangue. Preciso aplicar o medicamento lentamente, tá? Esse medicamento ele precisa ser aplicado lentamente, porque nós não devemos aplicar o medicamento com pressa. Retirar o conjunto de agulha, seringa em movimento único. Entrada 90, saída 90. O único movimento, retiro todo a agulha e seringa do local de inserção. Tomar muito cuidado nesse momento, para não retirar rápido demais ou até mesmo acabar não lesionando o cliente na hora da saída dessa agulha, ok? Fazer pressão com algodão embevecido em álcool 70 no local, para evitar, porque muitas das vezes isso acaba fazendo algum tipo de sangramento ou retorno do medicamento. Então, eu faço uma traçãozinha. Descartar o conjunto no local apropriado, que seria o descarparque, onde vai receber o pérfuro cortante. Retirar as luvas ou desenluvar, né? Lavar as mãos novamente. Preciso fazer a notificação ou anotação do procedimento a ser realizado. Datar, fazer a notificação do procedimento, né? E, assino, pronto, procedimento anotado, ok? E aqui tá a foto de todo o procedimento, né? Se a opção do medicamento, se for de 5 ml, eu vou pela posição dorsoglutea, dorsoglutea, a posição do bumbum, ok? Você vai desenhar no glúteo do seu cliente o quadrante? Não, você vai visualizar o quadrante, observar o quadrante superior esquerdo, sabe que nesse quadrante eu tenho a presença da crista ilíaca, eu preciso centralizar o quadrante para poder sair fora das asas e administrar o medicamento a 90 graus. Se for na região deltoide, eu preciso firmar o músculo para ter certeza que eu estou administrando na musculatura, centralizo a 90 graus e faço a administração do medicamento. Preguiar você não precisa, como você está vendo aí na foto, não é preguiar, você só vai detectar a musculatura, saber que a musculatura está na sua mão. Porque se você faz o pregueamento da musculatura, você enrijece o músculo e isso vai dificultar a passagem da agulha e do medicamento. Então você só segura, só posiciona. Eu estou com o deltoide na mão, centralizo e administro, ok? Via intradérmica. Que via é essa? Essa via de medicamentos são administrados pela derme, na pele, tá? Geralmente é utilizado o antebraço e o volume é sempre muito pequenininho, em torno de 0,6 a 0,18 ml, tá? Utilizando muito aquelas seringas bem menores. A indicação, a via ela sempre é indicada para a administração de uma vacina, que é a BCG, levando em consideração que eu preciso de curso para fazer essa administração medicamentosa, no caso da BCG, tá? E com auxílio de teste diagnóstico de sensibilidade. E aí, para saber se esse indivíduo ele tem algum tipo de alergia. E aí, eu utilizo também a mesma via, ok? O material é sempre semelhante, né? O da endovenosa. Utilizando-se seringa de 1 ml, que é a mesma seringuinha aquela de insulina. Agulha 10 por 5 ou 14 por 3,5, 14 por 4,5, tá? 13 por 4,5, desculpa. Aqui tá faltando 5, 13 por 4,5. Então, a agulhação vai ser 10,5 ou 10 por 5 ou 13 por 4,5. Não necessito de garrote. Nunca irá necessitar de garrote. Não vai haver
garroteamento, porque eu não vou inserir medicamento intravenoso, eu estou inserindo muscular, próximo à pele. E aí, relembrando, BCG, eu preciso de profissional capacitado para fazer a administração medicamentosa. Agora, para o teste diagnóstico, qualquer profissional, teste de sensibilidade, profissional treinado irá fazer esse teste. Combinado? E aí, ó, as fotos para vocês observarem. Ó, eu tenho a via intradérmica, né? A BCG. Ela é bem... Aí eu escolhi essa foto, que dá pra você observar, ó, é feita muito, muito próximo à pele, muito próximo à parte dérmica. Então, o profissional tem que ser treinado para fazer esse tipo de injetável, tá? Não é de qualquer maneira. E a mesma coisa acontece lá no teste de sensibilidade, tá? E aqui eu coloquei para vocês observarem, ó, a 90 graus, o intramuscular, subcutânea, intravenosa e intradérmica, ok? Todas as angulações. Qual é o procedimento de enfermagem? Primeiro, eu preciso observar o protocolo de preparo e administração do medicamento que vai ser utilizado. Então, eu preciso saber como esse medicamento vai ser preparado e como ele vai ser administrado, né? A limpeza do local com algodão seco ou com soro fisiológico, tá? Não precisa ser álcool 70. Esticar a pele para inserir a agulha. Tem que ser bem esticadinho, como vai ser muito próximo à pele, muito próximo à região dérmica, eu preciso fazer a inserção muito próxima à pele. Então, eu estico para poder ter garantia que essa agulha, ela tá muito próxima à região da pele, tá? O bisel sempre voltado para cima. Nesse caso, a minha angulação vai ser de 15 graus, bem próximo também. Injetar o medicamento que não ultrapasse a 0,5 ml, observando a formação da pápula. Todo esse tipo de, tanto no teste quanto na injeção e na vacina, ele vai dar uma pápula. Professor, o que seria isso? Seria aquele edemazinho que dá logo após, né? Edemazinho não, a pápula seria a injeção a administração desse medicamento próximo à pele, ele vai criar uma bolhazinha medicamentosa, que é a pápula, tá? Descartar a agulha e a seringa no recipiente, que seria o descarpac, lavar as mãos e fazer a notificação do procedimento. Aí tá mais claro para vocês, né? A intramuscular 90, a subcutânea a 45, a intravenosa a 25, 15 e a intradérmica entre 10 e 15 graus, tá? E as posições exatas das agulhas. A via subcutânea. A via subcutânea, ela é muito utilizada, tá? Principalmente para pacientes que têm diabetes. Por quê? Porque eles acabam fazendo aquele circuito. Quem tem paciente diabético perto de casa sabe do que eu tô falando. É administrado muitas das vezes pelo próprio paciente, né? A via subcutânea é a mesma coisa que via hipodérmica, tá? Os medicamentos são administrados lá debaixo da derme, debaixo da pele, no tecido subcutâneo, mesma coisa que tecido adiposo. As regiões de injeções subcutâneas incluem regiões superiores externas do braço, região abdominal, entre as rebordas costais e as cristas ilíacas, tá? Região anterior das coxas. Então, todas essas regiões, elas podem ser utilizadas como administração de medicamento subcutâneo. Os locais devem ser alterados, principalmente quando eu falo de medicamentos como insulinas. Por quê? Porque acontece uma destruição muito grande da célula de gordura e isso acaba fazendo deformidade. Então, eu tenho que fazer rodízio para poder administrar o medicamento. Porque insulina, como a insulina, muitas das vezes o paciente ele utiliza todos os dias, ou dependendo da situação, mais de uma vez ao dia, esse paciente ele precisa fazer rodízio para não ter nenhum tipo de deformidade na região cutânea. É indicado a aplicação de vacinas, como antirrábica, tá? Antirrábica a gente utiliza essa via subcutânea. Hormônios também são utilizados por essa via. Anticoagulantes e outras drogas que necessitam de absorção mais lenta.
A partir do momento que você administra o medicamento na região adiposa, ela é o quê? Nós já conversamos sobre isso. A região adiposa ela é pouco vascularizada. Então, vai garantir que esse medicamento chegue lentamente ou gradual na corrente sanguínea. E aí, a gente precisa de separar também esse material. Como ocorre essa separação de material? Preciso de agulha 10x5, preciso utilizar a angulação de 90 graus, tá? Porque a agulha ela é pequenininha e ela vai introduzir direto na região adiposa. Podendo utilizar também a agulha 25x7, só que aí eu preciso alterar a angulação. A angulação na agulha 25x7, deixa eu explicar bem isso direitinho. Se eu tenho a agulha 10x5, eu vou utilizar a angulação de 90 graus, porque a agulha é bem pequenininha, ela vai chegar certinho na região onde eu quero. Agora, quando eu não tenho, nem no posto de onde eu trabalho, nem no home care, não tenho. Eu pego a agulha 25x7. Só que aí eu não vou fazer angulação de 90, senão eu acabo fazendo uma intramuscular, não é verdade? Aí eu altero para angulação de 45 graus. Aí eu, com a agulha 25x7, vou na angulação de 45 graus e introduzo. E eu preciso também separar uma seringa, tá? Qual é o procedimento de enfermagem no caso da administração subcutânea? Lavar as mãos, higienizar a área onde vai ser utilizado o procedimento, aspirar o medicamento na seringa. Aí não pode esquecer que na hora de aspirar eu preciso pegar a seringa, a agulha 40x12, fazer uma prega no tecido subcutâneo, sempre preciso preguiar, porque eu tenho que ter certeza que eu tô pegando a gordurinha, tá? Introduzir a agulha e inocular esse medicamento. Introduzo e esse medicamento vai ser administrado na região adiposa. Pressionar o local da injeção sem nenhum tipo de massagem. Você só vai fazer uma pressão para evitar com que o medicamento retorne. Deslocar o conjunto de seringa e agulha e desprezar. Sempre muito cuidado na hora do deslocamento, né, na hora da retirada, porque é nesse momento você não pode sair em qualquer uma das inserções. Na hora de você deslocar o conjunto de agulha e seringa, você vai direto para o descarpaque. Não vai com a agulha nem voltada para frente, ou você vai com a agulha voltada para baixo, ou você vai com a agulha voltada para cima. Em momento de estágio, o pessoal costuma, principalmente em laboratório, pedir para vocês, no momento lá do laboratório, quando estiver caminhando para desprezar o medicamento, gritar pérfuro cortante, para poder alertar aos colegas de equipe que você vai passar com pérfuro cortante. Isso em algumas instituições é padronizado, outras não, porque a equipe começa a ficar sincronizada e percebe o ir e vir da equipe, tá? Lavar as mãos e fazer a notificação deste procedimento. E aí eu tenho a intrarraquídica, que é a mesma que a epidural, tá? Essa via é uma via diferente, é utilizada para anestésicos, é uma via que precisa de um pouco mais de cuidados, tá? E vocês precisam conhecer. Então, se é uma via que você vai fazer intrarraquídica, ela vai introduzir um medicamento ou vai fazer algum exame na região epidural, né? Na região epidural. Então, eu preciso de ter certos cuidados para não contaminar. Vamos entender? Qual é o procedimento de enfermagem? Consiste em injetar a preparação medicamentosa no canal raquidiano, podendo ser por via subaracnoide ou intratecal, ou por via epidural ou peridural. Tá? Eu tenho todas essas 4 vias. O uso dessa via deve-se ao fato de difícil passagem dos medicamentos pelo sangue para o tecido nervoso, especialmente para regiões do encéfalo. Então, quando eu preciso realizar um anestésico, eu não consigo alcançar o sistema nervoso central pelas outras vias. Então, eu preciso dessa via epidural ou peridural, ou intratecal, tá bom? Os medicamentos devem ser soluções aquosas, neutras, isotônicas, rigorosamente estéreis e apirogênicas. Então, elas precisam ser medicações muito controladas,
totalmente estéreis. Por quê? Porque é um medicamento que vai alcançar o sistema nervoso central. Então, ele não pode chegar na região de forma alguma com nenhum tipo de micro-organismo, porque senão vou ter dano sério, tá? Vai levar esse dano ao cérebro e o indivíduo pode ter lesões irreversíveis. Não deve ter conservantes germicidas. A via subaracnoide se realiza entre as membranas pira-mater e aracnoide. E a epidural entre os espaços da dura mater e a parede do canal raquidiano. Então, o que modifica de uma via para outra é o local de inserção, ok? Vamos ver? Voltar aqui na imagem. Ó, na imagem você observa as vias que foram faladas, e aí eu coloquei quem utiliza essa via, o anestesista, né? Nós, como equipe de saúde, equipe de enfermagem, não vamos utilizar a via. Nós precisamos somente reconhecer e conhecer o procedimento para separação do material, ok? Trabalho exclusivo do anestesista, não esqueçam disso. Bom, encerrar a aula aqui e depois eu vou mandar a segunda parte da aula, tá? Então, hoje vai ser assim, vocês vão receber a primeira parte da aula, vou dar um tempinho para leitura do material versus assistir a videoaula, depois quando for 3 horas da tarde, eu passo a segunda parte da aula, que aí a gente vai conversar sobre a via enteral e os balanços hídricos, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.